Onde que eu caí aqui, né? Acho que Agora está sim. gravando. Agora sim. Agora vai, ó. Isso. Vamos lá. 3, 2, 1. Quem, né? Vamos falar de novo? Vai lá. Vamos lá. Pra mim, vai. Vai ser o nosso teste, isso aí. Então vamos lá, pessoal, 18h03, mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro encontro Evolution, né? Estamos aqui contando com a participação, já estamos aqui com 16 pessoas conectados. Estamos aqui com o professor Rogério, nosso anfitrião da noite, que também vai aproveitar para dar as boas-vindas aí a todos vocês. Professor Rogério, bem-vindo novamente e a palavra está com você. Agora sim, então. Muito obrigado, Kenny. Agora gravando. A gente já treinou um pouquinho antes. Exatamente. Agora valendo mesmo. Então, para você que está nos acompanhando ao vivo, né, boa noite. Para você que vai nos ver depois nos canais de YouTube também, aproveite porque a ideia é muito legal. Pessoal, boa noite. A gente está num grupo muito seleto, onde a gente fez convites direcionados para celebridades, pessoas, personalidades que são influenciadoras, né, que são pessoas formadoras de opinião, e que para nós é muito importante essa conexão. Por quê? Porque é assim que a gente gera novas ideias, é assim que a gente faz network, é assim que a gente evolui, né? E não fazendo nenhuma ligação ao Unifage Evolution, né? Mas é assim que a gente vai evoluindo, conduzindo as coisas de uma maneira muito mais positiva. Então, muito obrigado. Para não errar ninguém aqui, né? Que já participou ali, já dei um oi para o pessoal que está participando. Acabei de ver a Daiane aqui, da Rio Clarense, boa noite. A Renata Lopes também participando ali. Enfim, desejar, assim, agradecer, na verdade, né, o empenho de todo o grupo do Unifage Evolution, aí no nome da professora Daniela Cartoni, da Elisa Thanos, da Kênia, da Letícia, que se desdobraram para a gente fazer um evento bem legal. E vai ser uma noite aqui, que na verdade é 1 hora de bate-papo muito bacana, e tenho certeza que vai ser super interativo e que todos possam participar. E também agradecer o pessoal da Escola de Negócios também. Então, aí o Douglas, a Brenda, a Thaís, a Bárbara, a Samara e o mestre das nossas redes sociais, o Lucas Nutti, né? Todos eles aí bastante empenhados em fazer o evento dar certo e ser um de vários outros eventos que a gente possa fazer. Bom, pessoal, professor Cláudio chegando também, que bacana. Bom, enfim. Professor, eu esqueci de uma coisa apenas. Pessoal, vamos então, por favor, registrem aí no chat para a gente o nome, a empresa, a forma de contato que vocês querem se conectar conosco, seja pelo telefone, pelo e-mail, LinkedIn, Instagram, vocês podem escolher. Por favor, deixa para a gente aí no chat, por favor. Ok? Professor, voltei a bola para você. Muito bem, Kênia, muito bem lembrado. E essa é uma das ideias, a gente fazer network, a gente poder se conhecer. Então, colocar a empresa que você está representando hoje aqui, ou que você trabalha, deixar, de repente, seu contato do Instagram, muito legal, do Facebook, do WhatsApp, por onde você acha que é interessante a gente se conectar. E também o evento vai ser interativo, então a gente vai usar uma metodologia ativa, que a gente usa em sala de aula também, chamada Fishball. A gente vai criar um aquário aqui, então, como a gente tem mais pessoas participando, né? Nós vamos criar salas de bate-papo de 4 pessoas aqui para que as pessoas participem da discussão de cada um dos temas que a gente vai propor hoje. Nós vamos falar de criatividade e inovação, nós vamos falar de qualidade de ensino, desenvolvimento pessoal, enfim, de mudanças, adaptações à mudança, que quase não existe mudança, né? Afinal, estava no calendário de todo mundo que a gente está acontecendo em 2020, né? Difícil a gente ter previsto o que poderia acontecer. Nem o mais criativo dos gestores e imaginar isso num plano de negócios, né, uma pandemia para parar todo mundo. Mas a ideia do Fishball é essa. Então, a gente vai fazer uma mini sala onde todos podem escutar, participar. Os que estiverem dentro da sala abram os microfones, né, e câmeras, desde possível, para poder interagir com a gente. O Fishball é justamente isso, a gente trazer pessoas para poder participar da atividade. E, enquanto isso, os outros também podem participar através do chat. Bom, pode ir mandando as perguntas para o chat, que o Douglas e a Letícia estão olhando o chat também. Se a gente se perder aqui, já fica o convite. Bom, agora a gente tem que trazer aqui a nossa convidada de honra, né, para o nosso evento, que ela já deu um oi, já testou o microfone, já trocou fone, já fez várias coisas para ficar ainda melhor a participação dela. Professora Daniela Cartoni, muito boa noite. Bem-vinda ao nosso bate-papo, a nossa sala do Unifage Evolution, coisa boa. Se tivesse o som, você não podia aplaudir a tua entrada. Gente, obrigada. Vocês me ouvem bem agora?
Sim, Sim. perfeito. Nossa, depois dessa calorosa recepção, e não só foi calorosa agora, nesse nosso bate-papo, mas eu cheguei recentemente à instituição para participar desse projeto do Evolution, e foi essa vibe que eu sempre senti, sabe? E essa vontade de fazer diferente e fazer a diferença em parceria com as empresas, isso me deixa muito empolgada por participar desse projeto. Depois eu falo um pouco mais, mas a ideia hoje é interagir com vocês, trazendo algumas reflexões sobre o que tem acontecido no mercado. Eu acho que é consenso, todo mundo sabe que as coisas mudaram muito rapidamente, coisas que aconteceriam daqui a meses, né, ou daqui a anos. Nesse processo todo de pandemia, nós tivemos uma aceleração disso. Eu acho que todos querem entender que o que vem por aí, o que eu posso fazer pela carreira, por minhas equipes, eu acho que isso é importante também, uma reflexão sobre liderança. Então, a ideia é essa. Eu agradeço imensamente ao convite do Rogério participar desse bate-papo. A Kênia também me convidou, tem aqui outros colegas. Algumas pessoas eu estou conhecendo hoje. Eu espero que a gente estabeleça um vínculo. Ao final, eu deixo o meu e-mail também. Eu acho que é isso. Estabelecer conexões, não só um networking para a gente se conhecer, mas para trocar informações sobre isso que está acontecendo. Espero que essa live seja a primeira de várias, que teremos outras situações para discutir novos temas. Então, depois nós vamos pedir que vocês deixem novos temas de interesse, coisas que vocês gostariam de debater com novos convidados. E aí a gente escolheu o tema hoje para falar sobre gestão de mudanças. Eu acho que fica mais fácil do que tentar lembrar as coisas. Eu fiz aqui um roteiro, vou pedir a permissão para que vocês me acompanhem aqui com esses slides, só para não correr o risco de esquecer alguma coisa. Vocês conseguem ver os meus slides? Sim. Tá, Sim. ótimo. Então, vou compartilhando, conversando aqui com vocês um pouquinho sobre esse tema, que é gestão de mudanças e o futuro do profissional, como estar preparado para essas transformações do mercado. Então, o Rogério já me apresentou, né? Eu sou a Daniela Cartoni, eu sou professora universitária, gestora de programas acadêmicos e também sou da área de RH, da área de T&D, trabalho com educação corporativa. E aí, para pensar um pouquinho sobre criatividade e inovação, o mundo mudou, né? É consenso, o mundo já não é mais o mesmo, a gente não está discutindo só transformação digital, a gente está discutindo aqui mudança em empresa, mudança nas relações pessoais, mas de fato, né, o que tem mudado, e isso não aconteceu agora, isso já vem de anos. Eu coloquei aqui só para a gente lembrar, quando eu era criança, para mim era o máximo ir até a biblioteca, ou era ter em casa a enciclopédia Barça. O nosso conhecimento estava nas enciclopédias, né? E ter uma em casa era o máximo, mas dar uma fugidinha para estudar na biblioteca e ir lá pesquisar, escrever, era um tipo de conhecimento que estava nos livros. Hoje, nós temos um processo de democratização desse conhecimento, porque tudo hoje está nas nuvens. É muito mais fácil ter acesso a tudo isso. E um grande desafio não é mais ter acesso a isso, mas trabalhar com uma seleção das informações que são relevantes. Eu acho que quem tem um pouco mais de idade também lembra um pouquinho nas aulas de geografia em que a gente tinha que decorar qual era a dimensão do Brasil. Vocês lembram? Quantos quilômetros? Quem aqui lembra? Não vale pesquisar na internet, galera. Deixa eu dar uma gugada aqui. Dá uma gugada lá, tá vendo? Esse é exatamente o teste. É por isso que eu coloquei. Qualquer coisa que a gente está dando aula hoje, ou a gente está assistindo uma palestra, qualquer pergunta que é feita, ou numa reunião, a gente pensa, pô, será que essa pessoa está falando é verdade? Automaticamente a gente já entra ali no celular e fala, deixa eu dar uma gugada aqui, deixa eu ver. Eu sei que era 8 milhões, alguma 156 coisa. mil, 8 milhões e 156 mil. Pois é, e a gente ficava decorando, e a gente ficava se perguntando, né, sobre teorema de Pitágoras. Hoje a gente tinha que decorar fórmulas. Hoje, o tipo de conhecimento não é esse mais, é por isso que a gente está falando muito de criatividade, não faz sentido, é muito fácil acessar esse tipo de informação.
O grande desafio, e eu acho que com toda, não só com a formação no ensino superior e na pós-graduação, a gente tem um seguinte lema: não importa o que você sabe, mas o que você faz com aquilo que você sabe. É um conhecimento muito aplicado para resolver problemas, para mobilizar pessoas, para saber sacar a informação correta. Eu acho que essa é a grande transformação que a gente tem nesse momento. Então, não faz sentido mais a gente ter esse tipo de decoreba. E aí, pensando em transformação, eu coloquei aqui a dor da mudança. Não é fácil mudar, a gente procura a nossa zona de conforto. E aí eu vou propor um exercício muito simples, que quando eu estou em sala de aula ou em treinamento, eu peço para as pessoas fazerem, e vocês podem fazer, quem está vendo isso é só quem está na sala aí com você, mas façam um seguinte exercício. Quando a gente está em pé, uma coisa muito simples, a gente pode fazer agora, seria cruzar os braços. Se eu pedisse para vocês agora cruzarem os braços e ficarem assim por um tempo, e se estivessem em pé, cruza aí, Rogério. Isso. Até que a gente não se sentiria mal, né? A gente faz isso como uma forma de proteção, num lugar que a gente conhece muito bem as pessoas, ou está numa fila. Bom, agora a gente solta os braços e eu vou pedir para que vocês façam uma outra coisa muito simples. Vocês vão cruzar novamente os braços, mas do lado oposto que fizeram a primeira vez. Cruzar novamente. Estou vendo a cara ali do Rogério, né? Como que é? Cruzei. É um pouco desconfortável, né? A gente tem que pensar. Parece daquele incômodo físico, ou a gente tem que acionar algumas áreas do cérebro. É mais ou menos isso que a mudança faz com a gente na vida pessoal ou no trabalho. Gera um desconforto inicial. As primeiras vezes a gente tem que parar, refletir, será que é isso mesmo? E depois a gente acaba se acostumando. Então, a gente tem uma frase que as pessoas gostam de mudanças, mas elas têm uma certa resistência a mudar. E a gente não tem mais a seleção. Mudar ou não mudar? A gente tem que mudar. O grande ponto é em que mudar, em que me adaptar. E a gente chegou a um consenso de que criatividade é importante. Muitas das informações e conhecimentos estão espalhadas por aí. E eu coloquei essa imagem aqui de uma sinapse dos nossos neurônios, porque o nosso cérebro, ele é moldado para buscar a zona de conforto. Criar comportamentos e repetições, isso gera um platô, uma tranquilidade. E nós não conseguimos entregar a nossa melhor performance nessa estabilidade. É justamente na mudança, quando alguma coisa nos tira dessa zona de conforto, leva a uma reflexão, cruzar os braços de outro lado, pensar em uma reinvenção na carreira ou algum fator externo, nos leva a repensar as nossas atitudes. É aí que vem a mudança, né? Então, elas chegaram, a decisão não é mudar ou não mudar, e sim como mudar e para que mudar. E aí eu vou contar uma história, depois eu queria saber a opinião de vocês aqui, já vou usar a primeira parte da minha técnica, a nossa técnica do fishbowl. É uma história, uma parábola bem simples, talvez vocês já tenham ouvido, é a história das duas moscas. Duas mosquinhas estavam passeando por ali, chegaram perto de um copo de leite, se aproximaram muito e caíram no copo de leite. A primeira delas, mais desesperada, já foi para a borda e pensou, tenho que sair logo daqui, e começou a tentar subir e ela escorregou, tentou, e exausta, ela desistiu e se afogou. A outra, mais empolgada e mais resistente fisicamente, né? Ela já estava se sentindo bem preparada, começou a bater ali as asinhas e o leite começou a se movimentar, talhou e virou como se fosse uma nata. E um pouco mais sólido, ela conseguiu se apoiar e de lá ela voou e saiu do copo e se salvou. E continuou a sua vida muito tranquila por ter aprendido aquela lição. Mas aí, eis que ela estava desavisada num outro momento, voando no futuro ali perto de um outro copo e ela caiu novamente. Só que dessa vez ela caiu num copo de suco. E aí, quando ela caiu nesse copo de suco, uma mosquinha que sobrevoava falou, olha, você consegue subir aqui, tem um canudo, vem aqui nesse atalho, sobe aqui que eu já sei que dá certo. Ela falou, não, eu já saí outras vezes, eu vou bater aqui as minhas asas e eu vou sair dessa, eu sei como é que faz. E ela continuou se debatendo no suco, obviamente ela não conseguiu e ela acabou morrendo afogada.
Por que serve essa historinha, essa parábola? Que muitas vezes a gente acaba procurando, em situações diferentes, usar as mesmas ferramentas do passado. Uma coisa que deu certo ou que nos traz um certo conforto, não serve para novos momentos. Então, eu acho que essa é a grande lição, pensar em novas ferramentas, e aí entra o elemento da criatividade, uma pausa para buscar conhecimentos, não só que a gente aprende no trabalho, observando as pessoas, mas buscando novas formações, atualização, saber o que está rolando no mercado, ver quais cursos que estão acontecendo, mapeando quais são as principais competências que estão sendo demandadas. E aí eu contei essa história para puxar aqui a primeira pessoa. Eu vou olhar aqui. Na verdade, eu não sei se eu chamo, Rogério, eu chamo, você quer chamar? A gente escolhe alguém aqui, quer escolher alguém para participar? Vamos lá, vamos montar esse primeiro nosso primeiro aquário aqui, né? Deixa eu aproveitar aqui, dar boa noite para quem está chegando aqui, ó. Fernando Araújo, a Renata já tinha falado, Raul Silva, Natália Bandeira, Maicon Silva, Marcelo Siqueira, a Laura Santos, um grande abraço, a Laura está aí também, a Kênia, tá aí, ó, tá aí, ó. Jorge Benedetti, pensa num cara que entende tudo de cachaça. Jorge Benedetti, da Fazenda Benedetti, aqui está aqui também. Está com a câmera, inclusive, ligada aqui, acho que eu vou chamar ele. O Felipe Zighiatti, do Vila Bueno, enfim, cara, a galera, a Daiane já tinha falado, a Bernardes, né? Muito bem. Enfim, o Celso também, Santos. Vamos lá, vamos montar esse negócio então. Vamos lá. Para a gente falar aqui sobre, a princípio, mudança, né? Vamos fazer um debate aí sobre mudança pelos próximos 10 minutos aí. Vamos chamar para a nossa sala de debate, então. Posso chamar aqui para conversar com a gente aqui? Professor Luiz Alberto, participaria com a gente sobre mudança? Sim. Participo. Muito bom. O Jorge já deu atrás. Jorge, quer cair nessa roubada? Porque, olha, evento é uma das coisas que está sendo mais impactada, né? Nesse nosso ambiente hoje. Você consegue abrir o microfone, Jorge, participar? Beleza? Legal. A gente vai ter uma outra rodada também. Essa a gente vai falar de mudança. Time formado para falar de mudanças? Não, posso chamar mais um? Posso chamar mais um claro, também? Claro, vamos lá. Temos aí, então, do nosso Ela aquário... vai me xingar muito. Vamos ver se ela vai participar. Laura, entra aí, Laura. Abre o microfone, abre a câmera. Vamos ver se você participa aí. Quem estava em reunião hoje também. Vamos ver se ela... Laura? Vamos ver. Tá entrando ou não? Tá sim. Ela falou assim, você não vai me colocar para fazer nada nessa live. Não, vamos. Agora vamos. Muito bem. Time pessoal, formado, olha, então, professor. Vamos ter aí, então, a Laura, o Jorge e o Luiz Alberto. Isso, mas a gente Nosso fica aqui, aquário. eu e a Daniela, para poder conduzir a história. Bom, vamos começar o bate-papo aqui, aí vem pela ordem do que a gente falou, né? Vamos tentar não se alongar muito para ficar em 10 minutos, né? Professor Luiz, mudança, esse tema mudança, né? Como a gente tem que administrar esse tema hoje nas nossas vidas aí? Aqui nós temos gestores, empreendedores, alunos, o tema de mudanças é um tema que está presente em todas as empresas, mas na realidade nem todas as empresas estão preparadas para mudar. Então, eu vejo que a grande vantagem de uma pessoa fazer o preparo, como é esse preparo que se dá em meios acadêmicos, é justamente entender o ambiente que ela está circulando. E usando aqui a figurinha de linguagem, a metáfora que a professora Daniela trouxe, saber se ele está nadando no leite ou se ele está nadando na laranjada. Porque isso vai fazer toda a diferença. Então, ele tem que medir muito bem. Ele vai estudar como que são os ambientes de trabalho, saber se ele está no ambiente autocrático ou não, saber se ele está no ambiente de ciclos rápidos ou longos, porque isso faz toda a diferença no que diz mudança, não? Existem algumas empresas onde o planejamento é democrático e a execução é autocrática. Esse tipo de conhecimento é muito importante para quem está no mercado. Como é que eu diferencio isso? Como é que eu sei que nem todas as empresas são iguais? Então, eu vejo que o saber fazer e o querer fazer só tem sentido quando a pessoa tem essa capacidade de analisar o ambiente, saber se ele está... Desculpe, professora Daniela, usar sua figura novamente, saber se ele está nadando na laranjada ou se está nadando no leite, para saber se ele vai bater asa ou subir no canudo. E isso só se faz com a vontade de querer aplicar o conhecimento que se tem. Legal, vamos passar a palavra aqui.
De propósito aqui chamei a Laura e o Jorge, porque eles são de segmentos extremamente impactados pelo que a gente está vivendo hoje, que é uma mudança imposta para todos nós, né? A Laura, ela trabalha na área de turismo, né? Então ela é empreendedora da área de turismo, e o Jorge também na parte de eventos, e ele tem entre outras coisas, uma fazenda de produção de cachaças, vinhos, então um lugar maravilhoso que quem puder ir lá visitar ali em Amparo, indo para a Serra Negra, é fantástico, né? Laura, mudança. Como é que está o setor de turismo? O que a gente pode pensar no caso mudança? Eu acho que a grande dificuldade neste exato momento é a gente entender melhor o jogo, né? Nós passamos rapidamente aí por um processo de digitalização de tudo, mas o turismo, de certa maneira, era muito engessado, com muitas regras, muitos podes, não podes, prazos e etc. E essa pandemia acabou provocando uma situação de muito estresse, porque muita gente estava fora do país ou em outros locais, até trazer todo mundo, até organizar créditos, multas e outras coisas, foi bastante complicado. E o interessante é que foi o momento em que a mudança trouxe o que a gente poderia chamar aí de um falso retrocesso. Muita gente já dava como favas contadas a extinção da profissão de agente de viagens, e a hora que você precisa falar com alguém e você só tem máquina ou respostas prontas, as pessoas correram atrás dos agentes de viagens para resolver suas pendências. Até quem não tinha comprado de agentes de viagens foi buscar informação no agente de viagens. Então a gente percebe que tem muita mudança legal, muita coisa em andamento, mas também nós precisamos entender que a mudança, ela também sofre mudanças. As mudanças precisam de adaptação, as mudanças precisam de pessoas, e isso nem todo mundo está preparado. Eu coordeno, junto com algumas amigas, o Caminho para o Interior, e a nossa maior frustração nesse momento de mudanças é que a gente tem que ter paciência, e nem sempre quem quer mudar tem paciência. Jorge, a gente tem uma atividade muito importante aqui, que inclusive a gente teve que mudar isso tudo, nossas agendas, que é de um grupo que pensa aqui o Circuito das Águas Paulistas, aqui na região onde eu estou, aqui em Jaguariúna, a Laura está também, no caso do Jorge, o Renato, enfim. E a gente teve que mudar, inclusive, o planejamento do encontro. Hoje a gente teve um outro encontro também, né? Jorge, como é que tá? O que é a mudança para você? Como é que você está enfrentando isso e algum conhecimento que você tenha sobre o tema para colaborar com a gente? Acho que o microfone não está liberado. Vamos ver. Tá parecendo que tá. Ixi, não estamos conseguindo escutá-lo aí, é isso? Será que é o microfone, Jorge? É duro de pegar no pulo essas coisas também, né? A Stephanie chegou aí, que legal, muito bom, Stephanie. Bem-vindo. Aê, Jorge, então vamos lá. Sua consideração sobre mudança. Não, voltou a falhar, Jorge. Dá uma mexidinha aí, acho que está com algum mau contato. Vamos lá. Ele está com algum mau contato. Agora acho que melhorou. Vamos lá. Aqui não, na verdade aqui é o Lucas. No canto esquerdo da tela, lá embaixo, tem a opção Mute. É um microfone. Você tem que clicar nela para você conseguir falar. Apertou, mas não está dando certo. Acho que é o microfone aqui. Quer deixar para a próxima rodada? Vamos deixar para a próxima rodada. Ele tenta acertar o microfone dele. Vamos colocar outra pessoa nessa brincadeira aqui. O Kênia, você também está. Enquanto a gente vai escolhendo outro aqui, Kênia, para mudança para você. E aí? Capacidade de se reinventar, né? Eu acho que a Laura, ela disse muitas coisas importantes, né? A gente retoma a questão aí de Darwin mesmo. Não é o mais forte, né, que vai sobreviver, mas sim aquele que vai realmente se adaptar a toda essa mudança, né? E ela foi muito feliz em todas as colocações. Eu tenho acompanhado aí o sofrimento do trade turístico, né? Já trabalhei com trade turístico e realmente eu sei como é difícil o impacto e a importância do papel do agente de viagens. E há muito tempo as pessoas tinham
deixado de dar importância para esse papel. Então, acho que é um momento de ressignificação de muitas coisas, né? Então, a nossa capacidade de reinvenção, seja dentro da nossa vida pessoal, profissional, a capacidade de adaptação também, né? Então, agora a gente vai ser multitarefas, né? A gente vai ter que se adaptar a fazer várias coisas que, de repente, fujam um pouco da nossa competência, isso a gente tem vivido também, né? Desempenhando várias funções. E eu acho que é bem nesse aspecto mesmo. Para mim, o que fica é essa capacidade mesmo de reinvenção, de adaptação e de ressignificar o trabalho, a vida e tudo mais. Legal. Agora, o mais difícil a gente joga para a Daniela, né? Isso aí, Daniela, Dani. assim, porque a gente vai começar uma rodada agora, porque você foi esquenta, né? De cada um falando do que está vivendo aí, o que é mudança para eles. Agora, um exemplo prático do que está acontecendo com você, isso não é combinado, tá bom? A gente não combinou isso de verdade. O que está acontecendo para você que você possa dar de exemplo como mudança e como enfrentamento de alguma questão, né, daquilo que você vive como esse momento de mudança que a gente tem, que possa servir de exemplo? Eu vou entrar num tema que me é mais próximo, que é a questão da formação, né, da educação. Nós tínhamos muita resistência para fazer coisas online. Eu tinha muita resistência para comprar algumas coisas online. E outro dia, dando aula num curso de MBA, eu perguntei para os alunos, falei, qual foi a coisa mais diferente que vocês compraram online neste momento da pandemia? E o aluno falou, olha, o rapaz veio me entregar 2 pneus e ele veio com a moto do Rappi. Eu fiquei imaginando a cena do rapaz entregando os pneus ali, né? E eu pensei, como que a gente... tem várias questões envolvidas, eu nem vou entrar no mérito da estrutura de empregos, de mercado de trabalho, tá? Não vou entrar nesse mérito, numa análise mais sociológica, mas eu vou trazer aqui algumas reflexões sobre a educação. Eu tenho até uma figura aqui que eu vou compartilhar com vocês, até dando sequência, depois eu chamo mais algumas pessoas para a próxima rodada, para a gente entender, com essa pandemia toda, o que aconteceu nessa reflexão de novos formatos. A gente parou por um tempo, olhou para o futuro, e aí um exemplo da educação. Então, pegando numa situação que é mais próxima aqui, essa aqui é uma figura da Idade Média mostrando uma aula na Idade Média. E aí vejam, daí vem a história das cátedras, do professor responsável pela cadeira. Não sei se vocês fizeram alguma faculdade mais tradicional e falar o professor da cadeira X, da cadeira Y, né? O professor que ficava na cadeira ficava ali sentado falando para um grupo onde tinha alguns auxiliares. Vejam aqui comigo se mudou alguma coisa. Tem a galera do fundão fofocando, tem um dormindo, tem um viajando que, se tivesse um celular na mão, esse aqui de azul, estaria nas redes sociais, ó. Tem uma galera pensando na vida. Então, assim, vou dar um exemplo do que aconteceu na educação com a transformação digital. É que não dá mais para a gente ficar reproduzindo esses mesmos modelos de alguém só passando conhecimento, sendo que a gente tem muito conhecimento por aí disponível. As empresas, elas também têm novos sistemas de transformação digital. Como que eu faço para lidar com isso? Então, não é simplesmente pensar em EAD, não é simplesmente você pegar um curso, um modelo que acontecia aqui neste formato e colocar numa sala virtual, tá? Então, isso exige todo um planejamento. A mesma coisa acontece com as nossas carreiras, né? Ou com a nossa atuação. Então, respondendo a isso, para mim, o que afeta mais diretamente é que a educação se transformou. Não deixa de ser importante ter conteúdo, mas são novos formatos. Eu acho que quem tinha dúvidas sobre educação à distância, se pode ser feito com qualidade, acabou tendo contato com um material muito interessante, né? Isso é diferente simplesmente de alguém que transformou um curso online às pressas e colocou naquele formato. Não, é um curso preparado para isso, mas a gente tem que pensar em novos canais. E aí eu também trago, pensando em mercado de trabalho, com quem a gente está competindo agora. Eu coloquei essa imagem aqui na figura em que, quando a gente fala em nova economia, em aprendizado de máquina, em novas competências, e isso não é um assunto novo. A gente vem desde os anos 90 pensando em novas estruturas de trabalho. Eu coloquei um autor aqui
Não sei se vocês, não sei se vocês conhecem o professor, acho que o Luiz está com o áudio aberto. Oi, perdão. Eu não sei se vocês já leram um autor, chama Jeremy Rifkin, ele falava sobre o fim dos empregos, e ele dizia que a mudança da economia não teria mais para todos o emprego formal, né? Você teria novas formas de contratação e que a tecnologia era responsável por isso. Então, pensando em indústria 4.0, eu coloquei uma pesquisa de um colega que trabalha na FGV, e ele fez uma pesquisa, existem várias empresas que colocaram suas equipes em home office durante a pandemia pretendem não voltar mais 100%, formato 100% presencial, seja na quantidade de pessoas ou também todos os dias da semana. Então, tem transformações que chegaram agora que vieram para ficar, né? E a gente fala muito sobre indústria 4.0, transformações, não vou entrar nesse aspecto mais conceitual, mas pensando assim em mudanças que aconteceram, esse é um estudo do Fórum Econômico Mundial. Eu tenho um filho pequeno, ele tem 3 anos, não, fez 4 anos agora, e segundo esses estudos, quando ele estiver ingressando no mercado de trabalho, com certeza ele vai trabalhar em funções ou atividades ou ter conhecimentos, competências que nós nem temos ainda hoje, que elas serão inventadas. Então, nós estamos participando de um momento que, ao mesmo tempo, nos tira da zona do conforto, que nos faz reinventar, mas nós somos privilegiados a ponto de poder escolher o que a gente pode fazer e que conhecimentos são esses, né? Tem muita mudança que vem por aí, eu destaco aqui a parte de segurança de informação, quem está acompanhando a legislação, lei de proteção de dados, são dados sensíveis, isso é super importante. Mas aí, além dessa questão de transformação digital, tem um outro aspecto, que é o aspecto das pessoas, das competências de relacionamento, de trabalho em equipe. Não é porque a gente está em formato virtual que a gente não depende das pessoas. Pelo contrário, as pessoas se deram conta de quanto que elas precisam dos outros, se comunicar melhor, ter a empatia, a liderança em equipes remotas. Então, todos esses elementos, eles acabam aparecendo no que nós chamamos das soft skills. E aí eu queria que vocês comentassem um pouquinho, dando sequência aqui no nosso fishbowl, sobre essas novas competências. O que são hard skills e o que são soft skills? Hard skills são todas as competências que nós conseguimos desenvolver num curso com aspectos técnicos. Aprender programação, aprender uma língua, conhecimentos de análise matemática, ou nós temos também as soft skills, que são aquelas de relacionamento. Quando nós juntamos isso, dependendo da área, nós temos as essential skills, que são as novas competências. E aí eu queria fazer uma pergunta, chamá-los aqui de novo, colocando essa pesquisa feita pelo LinkedIn. O LinkedIn fez uma grande análise, utilizando ciência de dados, nas vagas disponibilizadas para avaliar quais seriam as 10 principais habilidades requisitadas pelas empresas, sobre esse novo perfil profissional. Então, eu gostaria que vocês me ajudassem agora, vou deixar aqui de compartilhar a minha tela. Gostaria que vocês me ajudassem a pensar... vamos formar uma nova sala, então. Ó, vamos trocar um pouco, não sei se o Jorge já conseguiu testar o microfone dele, vai testando aí, Jorge. Laura, quer fazer Professor Rogério, rapidinho. Oi? Após a formação da sala, nós temos aqui 2 perguntas, tá ok? Aí depois eu vou conduzindo o chat aqui com vocês, tá? Vamos Legal. formar a sala. Só para a gente pensar, nós estamos já no segundo assunto. O primeiro assunto, então, foi sobre mudança. Agora estamos falando mais de qualificação e o último é criatividade, né? E depois a gente está encerrando. Então, vamos formar a nova sala. Laura, você quer fazer alguma, já antes de deixar o nosso aquário, fazer alguma consideração sobre esse tema novo aí, que agora é de qualificação, comportamento, soft skills, hard skills? Olha, eu acho que a gente eu vou me tornar repetitiva, né? A Kênia pescou logo quando eu falei a questão de você se adaptar, né? E, ao mesmo tempo, a sua capacidade de se relacionar em equipe. Eu acho que são 2 coisas que são extremamente importantes
e que são requeridas para qualquer tipo de mudança. E outra coisa que eu vejo que agora é quase que uma questão essencial é você conseguir conviver com o diferente, né? Muita gente tinha muita dificuldade até para lidar com pessoas em termos de aparência, sexo, faixas etárias e assim por diante. E, ao mesmo tempo, essa compreensão das diferenças de interesses e de como fazer com que o outro trabalhe junto por meio de algum tipo de comunicação bastante eficaz. Então, acho que essas são questões que vão estar aí na linha de frente. Eu não li, viu, Daniela, a pesquisa do LinkedIn, embora eu veja o LinkedIn quase todos os dias, não vi, e acho que vai ser uma grande dificuldade nossa, que já trabalhamos em educação, eu trabalhei em universidade durante quase 30 anos, e a gente tem uma visão clara de como vai ser a mudança que as instituições de ensino terão que fazer para esse futuro, de o que ensinar, como ensinar, quanto tempo vai durar esse ensino e principalmente como que a gente vai conseguir ser extremamente capaz de ouvir não é só o mercado, mas o que a vida vai requerer de nós em termos de formação. Ô, Laura, eu Laura, muito super obrigado. concordo, Laura, muito obrigada. Não, eu só queria que depois, antes da Laura sair, que ela indicasse, no ponto de vista dela, dessas possíveis competências, qual ela acha que é uma competência que está no topo dessas 10. Eu queria que vocês me excelente, boa ajudassem a pergunta. selecionar. Opa, até eu estou marcando o lugar errado aqui. Nossa, não saberia dizer qual é o topo, não. Mas, sem dúvida nenhuma, acho que, do meu ponto de vista, não do que o LinkedIn pesquisou, mas é a sua capacidade de se adaptar na mudança. Eu acho que isso é primordial hoje. Muito bom. Laura, muito obrigado. A Laura tem uma live logo mais às 8 horas também, super legal, falando de turismo no caminho do interior. Se quiser, Laura, por favor, se puder colocar o link e tal no chat para a gente que a gente possa acompanhar aí depois, tá bom? Muito obrigadão. Fique aqui junto com a gente. Só para te irritar, Rogério, o meu sócio tem uma live às 7 e eu tenho às 8. Ninguém merece, né? Põe aí que a gente saindo daqui vai participar, que é sempre conteúdo bom. É só conteúdo bacana, muito legal. Obrigado, viu, Laura? Obrigado pelo prestígio. Fique aqui com a gente. Professor Luiz Alberto, quer fazer também a mesma consideração, uma competência, né, que seja primordial, e aí antes de a gente trocar também a cadeira aí. Eu vou trocar um pouquinho as palavras da Laura, mas acho que na essência eu concordo com ela. Eu vejo que hoje a competência fundamental é aprender a aprender. Legal. Muito obrigado pela participação. Professor, continue com a gente aqui. Vamos formar então. Vou trazer mais dois. Alguém gostaria, se alguém quiser participar, pode colocar no chat ali. Eu tenho aqui a Jane. Jane, gostaria de Jane. falar? Então, vamos formar agora aqui. Sim, vamos lá. Ótimo. Então, tá bom. E junto com a Jane, vamos chamar mais alguém aqui. Alguém gostaria de voluntariamente? A Renata está aqui. Pode participar com a gente? Oi, posso sim. Então, tá bom, vamos lá. Posso chamar mais um aqui ou a gente fica por criatividade para chamar? O Jorge conseguiu conectar aí, Jorge? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá, agora sim. Então, Jorge, pronto, ficou uma mesa grande aqui, hein? Mas a pergunta a Daniela já deixou aqui na mesa aqui, né? A questão da qualificação e as principais competências. Você como empreendedor, né? As principais, se quiser falar um pouco da mudança lá, pode, vai que você ficou com alguma coisa interessante para falar, né? Com certeza tinha, pode acrescentar. Mas agora nessa discussão falando de qualificação e as principais habilidades ou competências, né? Soft skills, hard skills que as pessoas deveriam ter aí na sua visão empreendedora. E aí depois a gente vai para a Renata e assim vão preparando aí. Fala, Jorge, na verdade, quando você fala em mudança, nós somos a mudança, né? Então, a mudança só acontece quando você quer receber essa mudança, ser flexível no mercado que nós atuamos. Isso é um exemplo do que a gente vive hoje, né? Se as pessoas não se adaptarem às novas mudanças, provavelmente as empresas hoje ela vai falir, né? Ela não vai seguir em frente. Esse é um ponto de vista aí, né? Uma das competências emocionais que eu vejo aí é o equilíbrio das pessoas, né? Trabalhar em equipe, por mais que a gente está falando de inteligência artificial e muitas outras coisas,
mas o equilíbrio emocional das pessoas em trabalhar com equipe eu vejo que é fundamental hoje dentro de uma empresa. Obrigado, Jorge. Olha, está sendo muito bacana essa atividade aqui, né? Para a gente trocar experiência e aprender junto aqui. Tá tudo caindo em comportamento. Tá tudo caindo em comportamento, né? É porque o social é o que está sendo envolvido agora, né? Eu tenho uma formação de engenharia onde é bastante rígido, né? Você falar de conhecimento, 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 né? E depois, quando você caminha para a área educacional, e o aluno fala assim, mas eu preciso saber tudo, como é que funciona? E você chega à conclusão, depois de anos de experiência, que 50% se traduz em bom senso. Isso era o que eu falava lá atrás, 50% é o seu bom senso, é a sua experiência, o que você traz. E dos 10 anos para cá, esse bom senso vem mudando as palavras, virou visão de negócios, porque um profissional da área de exatas, ele não era preparado para um marketing, para uma venda. Então, ele teve que se capacitar para falar de visão de negócio, ele teve que atuar em tendências. O que é uma tendência de mercado? Então, hoje a gente está num mundo que a tendência é EAD. Então, você tem que falar com credibilidade daquilo que você está vendendo, para que o seu cliente acredite em você. E isso mudou a nossa percepção. Quando você fala de tendência, outra palavra que vem e que entra agora nessa live aí de softwares, é você analisar as oportunidades. Né? Nós fizemos aí uma aula magna, onde a ideia para os nossos alunos era assim, o que você consegue relacionar de pandemia e oportunidade? São dois opostos, mas todo mundo teve que se virar um pouco. Todo mundo teve que fazer a diferença, né? E aí essa fazer a diferença entra naquela outra. Preciso me reinventar. Eu não vou esquecer tudo que eu aprendi, mas eu vou mostrar de uma forma diferente. E eu acho que o mais importante, e que vem de encontro com o que a Daniela falou, tal, da visão do pessoal do LinkedIn, a hora que você fala de uma visão online, você tem que gerar credibilidade. Então, o seu ensino está sendo bom, a sua venda, né, está sendo boa, você tem que criar um catálogo onde você oferece as características do produto. Então, acho que é importante esse se reinventar. O que virou bom senso, virou oportunidade, virou visão de negócio. Acho que visão de negócios entrou na carreira de todo mundo para ficar. Olha que legal, né? Muito bem, Jane. Legal demais. Você sabe que a gente, no Conselho Consultivo da Escola de Negócios, que engloba todos o grupo, né, na verdade, eles falam muito de comportamentos, às vezes a nível gerencial, ainda de inteligência emocional, que é um pouco do que o Jorge falou, né, de você saber lidar com isso. Eles falam, inclusive, de inteligência social. Olha que interessante, né? Então, a parte de comunicação. Então, o comportamento é realmente uma das grandes inquéritos que as organizações precisam. Renata, você trabalha com pessoas que estão buscando empregos e colocação. Ela é do PAT de Jaguariúna, Posto de Apoio ao Trabalhador de Jaguariúna. Muito obrigado pela participação. E aí, quais são os softs e hard skills aí que você percebe como oportunidade de desenvolvimento, né? Enfim. O que a gente trabalha bastante na preparação desses desempregados que buscam oportunidade, né? Não só numa entrevista, mas como se manter no emprego, né? E falando dessa transformação, falando dessas habilidades e competências que eles têm que estar treinando até para estar melhor no mercado, né? Adianta, às vezes você não pode não ter e precisa. Então, você treina. Tudo que você treina, você se dá melhor. A gente fala muito, muito de relacionamento. Isso não tem como não ter, né? É a empatia. Você está se colocando no lugar do seu companheiro, do seu chefe, de qualquer um que esteja com você dentro da sua empresa. Comunicação, o saber ouvir, o saber falar, o entender o que se fala, é muito importante. A maior dificuldade de todas as empresas, de todos os empregos, a maior dificuldade que existe é comunicação. É o mais difícil, eu acho que é o que mais tem que ser trabalhado.
Todos os níveis, né? Sim, sim, muito. Às vezes um erro mínimo pode causar um absurdo, né? E a gente dá vários exemplos, inclusive, que às vezes é até engraçado, mas se você pensar dentro de uma empresa, é até triste, né? Um errinho pequeno. Então, assim, o que eu acho muito fundamental é relacionamento, comunicação. Nesse relacionamento, a empatia é essencial. Cada um tem uma história, cada um tem uma criação, cada um tem uma formação, né? E a gente tem que respeitar esse próximo. E deixa eu pensar de mais uma, que antes que vocês estavam falando. Não tem problema. Mas eu posso ajudar a contar, eu posso contar para vocês. Vou fazer o seguinte, vou acabar com a expectativa e vou compartilhar o que o LinkedIn encontrou no seu estudo para a gente já, pode ser? Legal, vamos lá, então. Pode sim, vamos lá. Vamos ver se foi o que apareceu aqui. Já estão vendo a minha tela, né? Pois é. Eu separei aqui entre hard skills e soft skills, porque a gente tinha começado. Então, soft skills. Criatividade em primeiro lugar, que é um tema que a gente listou aqui e começou falando sobre isso. Persuasão, que tem a ver com negociação, discutir prioridades, colaboração, a gente falou muito sobre isso. Adaptabilidade, que apareceu, que a gente colocou muito bem, até com o exemplo do setor do turismo. E tem a questão de gestão do tempo, porque nós somos bombardeados com tantas coisas. Mas tem uma parte de hard skills que não dá para deixar, a gente tem que caminhar com essas duas partes, que é raciocínio analítico, gestão de dados e dados em nuvem, inteligência artificial, não é só quem vai sair programando, e também um cuidado com a experiência do usuário. Isso serve para todas as áreas. E aí eu fiz um comparativo, só para a gente fechar esse assunto, com o relatório que é do Fórum Econômico Mundial, que é o futuro dos empregos, para que vocês vejam aqui as mudanças, como era em 2015 e como agora em 2020, quais são as mais importantes, as três mais importantes. Solução de problemas complexos, variáveis integradas, pensamento crítico e criatividade. E aí, para a gente fechar este último ponto do nosso fishbowl, tem uma pessoa que não participou aqui ainda, eu queria chamá-lo, queria ouvir a opinião do Cláudio. Legal, vamos fazer então, vamos fazer a banca aqui do último tema, que é o tema criatividade, então, né? E antes da gente abrir aí para o chat. Era soluções de problemas, viu? Você tem que saber solucionar problemas. Sempre. Que acho que é um pouco do que vai acontecer em criatividade. Vou só passar um pouquinho, né, que é um pouco mais da minha área aí de inovação e criatividade, na parte de empreendedorismo, né? Então, a gente fala muito de criatividade, né? E isso a gente tem sido empurrado para criar e para inovar o tempo todo. Por quê? Porque cada vez mais as pessoas têm acesso a novas coisas, né? Antes você poderia inovar, as grandes organizações inovavam e ganhavam muito dinheiro por um longo tempo sobre aquela inovação, né? Até isso ficar obsoleto, e hoje isso é muito mais rápido, né? Fala-se de inovação disruptiva. O que nós estamos fazendo aqui é uma forma criativa e inovadora de a gente criar um conteúdo interessante para a gente possa compartilhar. Porque quando pensaram em fazer esse evento, a gente falou assim, cara, a gente vai convidar um monte de gente, né, com muito potencial, com muita qualidade, né, que pode nos ajudar a construir o raciocínio, né? Então, quem somos nós para ditarmos o que é certo e o que é errado? Vamos fazer isso junto. Isso é co-criar, né? Quando a gente fala de colaborar, a gente fala de co-criação. Então, provavelmente o cara que estava nas cavernas lá e que resolveu montar no primeiro cavalo, né, deve ter assumido um risco enorme, né? Alguns provavelmente devem ter se machucado bastante até conseguir domar o animal. Mas isso é uma forma de você inovar, né? E inovar sugere você correr riscos. E a velocidade da inovação, já alguns autores falam disso, né? Um deles é Steven Johnson, que é de onde vêm as ideias, né? Que falam exatamente dos ambientes de coworking, de cafés, né? De você ter ambientes onde você consegue trocar ideias. É muito mais fácil você inovar trocando ideia com alguém, compartilhando aquilo que nós estamos fazendo aqui, do que simplesmente você, de repente, num ambiente de pesquisa ou interno, você tentando chegar a alguma solução. Quando você... o estudo dele fala que 10 vezes mais rápido, né, você consegue criar algo quando você compartilha a sua ideia com alguém. Então, daí ficou menos importante, talvez, ter a patente de uma ideia, mas essa ideia ir rápido para o mercado para que você possa, de repente, escalonar um ganho, né, como é feito no caso das startups. Então,
o ambiente criativo hoje a gente está sendo empurrado para um ambiente criativo para quê? Para solucionar problema. Então, para falar disso aí, vamos fazer a nossa última banca aí, então, né? O nosso último fishbowl aí. Vou chamar então o Cláudio. Cláudio, por favor. Deixa eu ver quem mais aqui. Alguém gostaria de participar? Rapidão, senão vou chamar mais alguém aqui. Vamos ver aqui, ó. Quem que não participou ainda? Felipe, tá por aí? Felipe, consegue abrir câmera e microfone? Ou só o microfone já ajuda? Felipe Ziatti, lá do Vila Bueno. Tem um hotel residência mó legal aqui em Jaguariúna. Aê, chegou. Vai falar de criatividade, hein? Legal? Vamos lá, à disposição. Tá bom. Mais alguém gostaria de participar? A gente chamou já o Cláudio, Felipe. Vamos nós mesmo? Vamos? Vamos embora? Cláudio, vamos lá então. Vamos falar de criatividade. A gente tem um pouquinho menos de tempo para a gente terminar às 19. Isso é rápido, né? Olha, criatividade, gente, é bem assim. Eu costumo discutir com os meus alunos. As empresas, né? A gente vem num crescimento tanto tecnológico quanto humano, né? Estamos na 4ª revolução industrial e agora, devido a esse cenário pandêmico aí, nós tivemos que apertar o pé, né? Acelerar aí. Eu sempre comento com os meus alunos, né? Olha, líderes criativos resultam em empresas inovadoras, né? As empresas elas buscam muitos líderes intuitivos, visionários, humanos, né? Essa relação social que foi comentada aqui também, a pessoa ter o equilíbrio que o Jorge sabiamente pontuou isso aí, a Jane, né, falando do social, a Laura, o poder de adaptação, ainda mais agora nesse novo cenário, né? Porque cada dia é uma novidade, é um item novo que as empresas buscam, né, dentro dos seus caminhos, que é o caminho da sustentabilidade, do lucro, né? Falando da parte econômica aqui, puxando um pouquinho a sardinha para o meu lado, né, de economia, mas as empresas elas buscam isso, olha, obter lucro, né? Mas obter lucro tem que ser um obter lucro sustentável. E a criatividade nesse cenário é primordial, né? Vocês comentaram aqui falando de parte de qualificação, né? Hard skill, soft skill, toda essa mudança que nós estamos tendo, bom, sem contar idades, né? Mas lá na década de 90, eu já estava trabalhando no sistema de home office, né? 90, gente, né? Nós estamos em 2020, 3 décadas depois, né? Então é muito assim, a gente vem crescendo, novas tendências, esse novo mercado e essa mudança tecnológica que nos obriga a sermos cada vez mais criativos. Porém, nós tivemos uma ruptura grande aí do mercado que nos obriga a sermos muito mais criativos, a buscarmos essa adaptação a essas mudanças nesse novo cenário, onde a criatividade é primordial aí. Tanto é que a professora Daniela nos mostrou, né, que na pesquisa lá do LinkedIn, a number one é a criatividade. Legal, Cláudio. Muito obrigado, Cláudio Carvalho. A gente vai se alongar um pouquinho mais, mas vamos terminar aqui, prestigiando todo mundo. Felipe Ziatti, ele é proprietário do Vila Bueno Residência aqui de Jaguariúna, então é empresário. E esse cara, eu posso falar cara porque ele é meu amigo, esse cara, ele veio uma vez e ele ajudou a nós pensarmos no primeiro coworking de Jaguariúna, que foi o coworking da Unifage, né? Porque ele queria montar um coworking lá no Vila Bueno, acabou não acontecendo isso, né? Mas a ideia dele, né, compartilhada com outras pessoas, inclusive comigo, acabou gerando
um negócio. Então, Felipe, é por aí também. A gente tem que compartilhar o que a gente pensa. De repente, não é a criatividade não para na gente, mas no próximo, de repente. Sem dúvida, Rogério. Eu acho que o mercado ele é muito dinâmico. E então, se a gente não compartilhar nossas ideias, por mais que a gente não vai conseguir implementá-las, a gente não consegue evoluir com elas. E acho que isso é um negócio bacana. E acho que os temas todos que foram propostos estão muito conectados, né? Então, assim, a mudança, a questão da mudança, a questão da tecnologia, enfim, e agora da criatividade, é essencial. Nesse mercado que a gente está enfrentando agora, acho que um ponto importante é a gente ser criativo para poder se manter vivo no mercado, né? E a questão econômica é muito grande. Então, a gente hoje está buscando crédito de todo lado para tentar se manter ativo no mercado e manter o seu fluxo de caixa bacana para você conseguir ter paciência e se adaptar ao novo, né? Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que realmente usar esse compartilhamento aí. Legal. Felipe, muito obrigado. Eu já quero agradecer, antes de passar para a Kênia e para a Daniela, para a Kênia vai fazer o encerramento, agradecer a presença de todo mundo. Desculpa se eu não chamei alguém aqui para a sala, mas eu a todo momento pedi para colocar no chat lá quem gostaria de participar. Eu tinha certeza absoluta que ia ser fantástico, porque são pessoas realmente formadoras de opinião, são pessoas que entendem esse recado e podem ajudar a gente a construir o conhecimento, que eu acho que faz parte também do conceito do grupo, né, da Unifage, Unimax, da FAAGRO e da EAD Evolution, né, Unifage Evolution. Então, tudo isso está muito conectado e para mim foi um prazer vocês todos terem aceitado o convite de estar junto com a gente aqui conversando sobre tudo isso. Kênia, é com você agora, Kênia Mesquita, fica contigo a palavra final. Uma salva de palmas para vocês, viu? Bom, falando aí em criatividade, me remete à inspiração, né? E o que vem de inspiração? Vamos falar um pouquinho sobre os nossos, na prática, vamos falar na prática sobre os nossos programas aí de MBA. Nós procuramos o quê? Nos inspirar, né? Nas nossas masterclasses. Nós convidamos aí, então, grandes personalidades para poder inspirar os nossos alunos dos nossos programas de pós-graduação, né? Então, nós temos aí vários empresários, vários nomes, Caíto Maia, da Chili Beans, nós temos aí o Amir Klink, né? Eu vou colocar aqui, ó, alguns. Ai, perfeito, perfeito, Dani. Então, é isso, né? Depois eu vou passar a palavra para a Dani, que vai falar um pouquinho sobre os nossos programas de MBA, Unifage Evolution. Eu queria compartilhar com vocês essa nossa conquista, né? A Dani, sem dúvida alguma, é a idealizadora do projeto, colocou ele de pé. E a gente tem trabalhado bastante aí em cima, então, dessa questão da criatividade que remete, então, a essa inspiração. Nós procuramos por esses nomes aí, olha, de mercado, para poder endossar o nosso programa de MBA, né? E inspirar através das histórias de vida, né? Eles trazem para a gente as histórias, tanto corporativas quanto as histórias de vida, né? E a Dani vai contar um pouquinho aqui para vocês, para a gente poder encerrar, sobre o nosso programa Unifage Evolution. Dani, está com você e depois eu faço o encerramento. Eu peço que vocês fiquem com a gente só mais alguns minutinhos, tá? Obrigada. Pessoal, eu espero que essa seja a primeira de várias rodas de conversa virtuais, mas que tem muito a acrescentar. Eu queria agradecer a participação de todos e fiquem à vontade para sugerir novos temas. E vou contar rapidamente sobre esse projeto, né? A gente lançou recentemente, em cerca de 10, 15 dias, nós abrimos essa plataforma, então quem quiser saber um pouquinho mais sobre esses programas, acessem unifageevolution.com.br, é a nossa plataforma. Então, a intenção era não descolar de toda a história que a gente tem da Unifage, de sucesso, de empregabilidade, de relacionamento corporativo, mas criar programas online que foram pensados exatamente para esse formato. Nós não jogamos conteúdo, então foram meses de preparação. Nós lançamos agora 4 cursos, tá? Tem o curso de negócios, o de pessoas e liderança, o de finanças e controladoria e o de contabilidade e auditoria. Teremos vários outros. Esses são os cursos que nós já colocamos na plataforma. E o que eu acho que teria de diferente, que a Kênia colocou, essas masterclasses que são profissionais que
contam o que eles têm feito de diferente, as suas histórias. Recrutamos também um time de professores que, além de titulação, também venham do mercado, que consigam compartilhar assuntos daquilo que eles fazem na prática. Outra preocupação, passamos meses sondando com headhunters quais são as melhores disciplinas, competências que o mercado tem solicitado. Então, falamos de transformação digital, habilidades comportamentais, tudo isso que vocês discutiram aqui, isso aparece no curso também. E vários outros conteúdos que foram planejados para ter uma experiência que seja interativa. Nós temos conteúdo que fica gravado para que as pessoas estudem no seu tempo, mas teremos também as nossas lives, que são aulas ao vivo que acontecem também. Eu não vou me alongar devido ao prazo, mas nós já temos a liberação para matrícula. Quando o aluno ele faz a matrícula, automaticamente ele já tem acesso a essa plataforma, já tem lá a mensagem de boas-vindas, não tem que esperar formar turma, então os conteúdos eles já estão disponíveis. E aí, entrando lá, já tem acesso a masterclass, alguma história, um exemplo desse curso de negócios. O primeiro bate-papo é com o Marcelo Tassi sobre novas mídias, e depois vocês acessam na sequência as disciplinas dos professores, também tem professor tutor. Então, tem uma série de conteúdos, tem podcasts, tem entrevistas e várias outras coisas. Então, era um convite para que vocês conheçam mais sobre o nosso projeto, e a Kênia tem um recadinho para falar para vocês de uma condição de lançamento e dos convênios corporativos. Isso aí, Dani, obrigada. Gente, só para poder fechar, eu quero dizer que nós estamos à disposição de vocês para poder esclarecer, tá? Para sanar as dúvidas, esclarecer qualquer tipo de procedimento a respeito do Unifage Evolution. Nós estamos aí com uma super promoção da nossa campanha Start, com descontos de até 80%, tá? Para os 100 primeiros alunos. A gente tem um desconto aí que ele vai do primeiro aluno ao 30º aluno, chega a 80%, depois a gente vai caindo para 70%, 60%, mas só para vocês terem uma ideia, o nosso curso, num valor cheio de R$ 6.900, ele está saindo a R$ 1.380, tá? Só realmente para poder deixar aí. E não é a mensalidade, é o curso todo. É o curso todo, exatamente. Vale muito a pena investir aqui no Unifage Evolution com a gente, tá? É realmente um programa para quem quer aí se conectar e evoluir na carreira, né? E a gente depois passa para vocês, sem dúvida alguma, o material, nossos e-books, enfim, vamos conversar com o professor Rogério sobre a melhor forma de distribuir isso. E para a gente fechar, quero muito agradecer aí ao professor Rogério, nosso super parceiro da Escola de Negócios, por ter topado entrar nessa aqui com a gente. Demais, foi demais. Agradecer aqui, vamos lá, olha só, ao professor Cláudio, que esteve com a gente aí do começo ao fim, a professora Jane, o professor Luiz, a Daniela. Agradecemos a todos vocês, Laura, essa pessoa linda que adorei conhecer, Brenda, vamos lá, que mais? A Douglas, enfim, todos vocês, sem dúvida alguma. Stephanie, beijão para Stephanie. Que tá aí também. Sem dúvida alguma, foi... Foi bom. Um grande momento, tá? De muito aprendizado, foi um bate-papo sensacional e eu espero reencontrá-los muito em breve. Obrigada a todos. Professor Rogério, pode fazer aí o encerramento, o fechamento. Muito obrigada, gente. Boa noite para vocês. Gente, muito bom. Agora não tem aula hoje, né? Porque normalmente eu termino falando, vamos para a aula, tal, mas hoje não tem aula, então muito obrigado. Acompanhe, por favor, na próxima que a gente fizer, deem as dicas dos temas que a gente pode tratar. Convide outras pessoas para participar, porque quanto mais gente participando, melhor fica a discussão. A ideia é que a gente faça isso sempre em 1 hora, para que não fique muito pesado para todo mundo e que possa abrir espaço na agenda. Se foi legal, se de alguma maneira te impactou, foi interessante, se a troca de ideias foi legal, também nos dê o nosso feedback. Se não foi bom, que podemos melhorar. A gente não conseguiu dar tempo de responder todos os chats aqui. Mas, enfim, estou dando tempo aqui para que a Letícia possa desligar a gravação e a gente terminar aqui com uma boa noite. Aplausos para vocês. Quem não deu print na tela, dê print na tela para poder guardar aqui para recordação. Muito bem. Valeu. Obrigado, viu, gente? Coração. Tchau, tchau, valeu. gente. Tchau, tchau. Ela continua gravando lá, ó. Isso aí. Letícia, filha. Vai sair essa observação Letícia. minha. Olha lá, continua gravando, velho. Agora sim, terminou. Muito bom.
Legal demais, né, gente? Não precisa gravar essa parte. Vamos falar mal de todo mundo agora. Não, brincadeira. Professor, eu acho que ainda está gravando, viu? Então para de gravar. Tá não posso falar mal gravando, de tá ninguém, gravando. assim não dá. Poxa, eu vou ter que cortar essa parte do vídeo. Letícia, tá por aí?